Bem-vindos ao canal Coisário das Coisas, André Lafetá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre primárias, secundárias, terciárias e complementares. Complementares, particularmente, é um assunto que me interessa devido a uma questão que sempre me incomodou, que é, toda vez que se fala em complementar, parece que fica faltando uma parte fundamental do desdobramento do significado disso. Entende-se como complementar uma coisa quando, na verdade, é preciso que se explique muito mais a respeito delas do que simplesmente dizer que complementar da cor tal é a tal, entendeu? Do vermelho é o verde, e não é bem isso, eu vou mostrar. Bom, aqui, vamos começar. Você tem três primárias, né? Azul, amarelo e vermelho. Muito bem, essas três primárias, quando você mistura uma com a outra, você tem uma secundária. Se você mistura uma primária com uma secundária, você tem uma terciária. Mas agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos misturar duas primárias, vamos ter uma secundária, que vai dar o verde, amarelo e azul dá verde, e sobrou o vermelho aqui nas primárias, então vamos separar esse vermelho, tá? Esse vermelho vai ficar separado, porque depois ele vai entrar no que eu tenho para falar sobre as complementares. Muito bem, aí você tem a mistura do vermelho, do amarelo com vermelho, que vai dar laranja, né? Então vamos lá. Você mistura aqui um pouquinho do vermelho com o amarelo e você vai ter o laranja. Aí sobrou o quê? Sobrou o azul. Então vamos separar o azul. Certo? Muito bem. Agora você tem a mistura do azul com o vermelho, que vai dar o violeta. Azul com o vermelho, que vai dar o violeta. E quando você mistura o azul com o vermelho e dá o violeta, sobra o amarelo, né? Então vamos separar o amarelo aqui. Veja, a minha questão com relação a... Isso aqui eu acho que ficou claro. As cores primárias, azul. Por que são primárias? Porque você não consegue um azul misturando duas cores, como você consegue a secundária aqui, que é o verde. O verde é o resultado da azul com amarelo. Mistura dessas duas dá verde. Agora, qual é a cor que você mistura para dar azul? E amarelo e vermelho? Não, não tem. Então você tem que isso aí você vai buscar na natureza, são cores sintetizadas. Há 2.500 anos os egípcios usavam lápis lazuli, que era uma coisa caríssima, e era preço de ouro, essa coisa toda era muito cara, tinha que atravessar o mar para chegar, saía do Afeganistão, ia para Londres, para Paris e tal, e é por isso que chama ultramar, entendeu a cor. E o vermelho também era um vermelho tirado de insetos, e algumas plantas também, né, que se usavam. Essas plantas eram corantes que com o tempo perdiam a qualidade, ia desbotando, portanto não eram tão valorizadas. Mas o vermelho era preço de ouro, o amarelo, inclusive, é um amarelo que é, era tirado de argila, do óxido de ferro. Eles faziam a partir do óxido de ferro. E o azul era do lápis lazuli e de algumas outras plantas que, como eu disse, eram corantes e não tinham o mesmo valor. Muito bem. Se você não tem como produzir as primárias misturando cores, você tem que sintetizá-las a partir do que você tem na natureza. As outras você tem. Bom, aí você tem um grupo aqui que, curiosamente, as pessoas
quando explicam sobre a complementariedade, elas falam o seguinte, elas falam que o verde, então vamos lá, o verde é complementar do vermelho. O laranja é complementar do azul. E o violeta é complementar do amarelo. Bom, é estranho porque isso dá a impressão de que existe apenas esse verde e esse vermelho, que, portanto, essas duas cores se complementam. Não é assim. A complementariedade, ela se dá a partir de um percentual de cada cor, porque imagina você a quantidade de tons de verde que existe. E a quantidade de vermelho, de amarelo, laranja, enfim. São muitos. Então, para cada cor, cada tom, cada valor, você tem uma correspondente, uma equivalente em percentual. E isso a gente vai ver agora. Isso aqui eu acho que é uma explicação básica, mas que me levou a isso para eu falar sobre isso aqui. Aqui a gente tem essa tabela, espero que ela esteja enquadrada aí. Essa tabela de cores, que elas estão por faixas, como vocês podem ver, e que eu pego aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, como a gente estava falando das primárias, vamos pegar o azul e vamos pegar aqui esse laranja. Eu quero que vocês entendam o seguinte, se eu faço isso, eu tenho uma correlação aqui de valores que a gente pode, inclusive, conferir usando aquela máscara. Que vocês vão ver aqui que são valores que estão muito equivalentes, né? E que, portanto, tem a mesma intensidade tonal. Se eu inverto isso, o que acontece? Vamos supor que aqui nesse azul eu tenha quase 98% de azul, um azul bem fechado. E aqui eu tenho um azul quase branco. Bom, desse azul quase branco ao azul quase fechado, eu vou acrescentando azul até... Eu quero que fique claro o seguinte, aqui nessa tabela eu não botei branco. Eu fui clareando ou escurecendo usando as cores mais escuras do que eu tinha de azul e as mais claras, no caso do guache e da aquarela, eu fui diluindo. Em outra situação que tem aqui também, eu usei branco, vou mostrar para vocês. Então, esse percentual aqui, ele passa a ser a complementar desse 80% de azul e, digamos, 20% de laranja. Isso é a complementar. Não é que o laranja é complementar do azul. Isso é meia explicação, ou quase nenhuma, porque você pega um azul qualquer e um laranja qualquer e coloca ali e acha que está fazendo um trabalho de complementar. Não está. Você tem que saber qual é o percentual, qual é o valor, porque senão você não vai conseguir resolver o problema. Esse que está no mesmo valor, se vocês colocarem a máscara aqui, ó, vocês vão perceber, também funciona. Agora, o mais interessante disso é que, quando se fala em complementar, não se fala da possibilidade de você ter o percentual, portanto, 20% de outra cor, trabalhando com 80% de outra cor, que também cria uma harmonia interessante. Esse azul com esse verde. Compreende? Quer dizer, isso é muito pouco falado, né?
Olha aqui, você tem esse azul com esse cinza, também funciona. Agora, isso enriquece enormemente o trabalho, porque você não fica preso a verdes, vermelhos, laranjas, azuis, amarelos e violetas. E você não fica preso a isso, principalmente naquilo que está na tabela, né? Tabela de Newton, ou qualquer outro que tenha feito uma tabela, que existem inúmeras tabelas, né? A princípio, os gregos achavam que a luz, que a cor estava no objeto. E depois, Leonardo da Vinci percebeu que não, que a luz é que dava a cor do objeto. E Newton foi provar isso mais tarde. E a partir daí, Goethe e uma série de outras pessoas desenvolveram inúmeras tabelas, e você tem hoje uma opção de tabelas que você pode... Eu fiz uma que me parece bastante simples aqui, aparentemente ela tem uma certa aparência de complexidade e tal, mas não é, ela é muito simples, ela é uma palheta que, quando eu falei que isso aqui eu não usei preto e branco, foi porque eu usei aqui, na verdade eu não usei preto, usei só branco. E vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se cabe aqui, não sei se vai caber, mas de qualquer maneira dá para ver aqui, ó. Veja, eu tenho aqui, se eu inverter, eu tenho esse azul, tá dando para ver aí? Esse azul, complementar desse amarelo e desse vermelho claro. E esse azul, complementar desse escuro aqui, que é quase um tom de verde, que o amarelo vai esverdeando, eu não fui botando preto, e se tivesse colocado preto teria esverdeado, mas isso aqui é um terra. E esse vermelho, que na verdade é um vermelho que está quase na mesma intensidade tonal desse azul, que é um azul ultramar, né? Se você cerra o olho, você não... Ele está um pouco mais claro, um pouquinho mais claro. Mas aqui, ó, ele já funciona, ele começa a funcionar, ele vai apresentando uma equivalência, e essa equivalência contribui para que você monte uma palheta e desenvolva com mais segurança o que você está pintando, né? E não importa se o que você está pintando é uma pintura figurativa, uma pintura de manchas, tem que haver esse tipo de harmonia, né? de correção, porque senão não dá certo. Não funciona, a pintura fica faltando alguma coisa. Nesse caso aqui, por exemplo, que é uma das ilustrações do livro, se você notar, você vai perceber o seguinte, que toda a relação que existe nesse trabalho é uma relação de complementariedade e de simultaneidade. Quer dizer, o que é simultaneidade aqui? É aquilo de você pegar um azul num percentual, vamos supor, aqui de 70%, 80%, isso, gente, é uma coisa assim, você pega um azul fechado, muito fechado, né, escuro, e calcula que esse azul tem aí 100%. Se você conseguir escurecer mais ele, você põe mais, escurece mais. Senão você vai considerar, aí você vai clareando ele até ele ficar quase branco. Então você vai percentualmente diminuindo esses valores. E você tem uma escala de percentual. E você faz isso em todas, você vai conseguir montar tabelas que te deem uma precisão, se não de forma cirúrgica, mas aproximada e que o olho vai corrigir. Porque também isso tem muito a ver com o olho de cada um, né? Mas nesse caso aqui,
eu faço questão até de levantar um pouco para mostrar. Veja como há uma quantidade aqui de azuis que batem, né? Aqui, por exemplo, você tem vermelhos que batem amarelos, só aqui, ó, na roupinha dela tem amarelos. Aqui embaixo você tem azuis, você tem aqui o vermelho da roupa, ó, né? Como é que você constrói isso? Bom, aqui nessa parte da Lua, você tem azuis, tá vendo? Claro. E você tem aqui alguns vermelhos, bem clarinhos, que é para dar uma certa vibração, né? Você tem um violeta também, que eu tenho aqui em algum lugar, aqui, ó. É um violeta tendendo para o azul. Essas tonalidades de azul aqui e essas tonalidades de verde, elas se equivalem. Portanto, é possível trabalhar em cima de uma referência de tabela cromática para construir um espaço equilibrado, com uma certa harmonia cromática e que te permita um resultado, nesse caso, que é uma ilustração satisfatória, minimamente satisfatória, né? Bom, hoje basicamente eu me preparei para falar sobre isso. Eu tenho outras coisas para falar para vocês. Esse é o nosso terceiro vídeo, né? No quarto vídeo, eu pretendo produzir uma obra usando todas essas tiras, mostrando exatamente como isso vai funcionar, para que vocês possam visualizar, e aí dessa forma facilita um pouco o entendimento, né? Parece uma coisa complicada, mas não é. É muito simples. Agora, é fundamental que a gente entenda isso da complementaridade. A complementaridade é de uma riqueza extraordinária, porque ela te possibilita toda uma variação de colocação de valores, toda uma riqueza no uso de valores, na medida em que você sabe lidar com eles. Quer dizer, se você tem 100% e você dá 99% e 1%, já funciona, né? Se você tem aqui, nesse caso, olha aqui uma coisa interessante. Por exemplo, aqui, ou aqui. Qual é que está por cima? Não tem como saber, porque esse vermelho está com um valor muito próximo a esse azul. Então nós vamos construir uma imagem usando todas essas tabelas aqui. E eu vou mostrar uma outra coisa interessantíssima sobre o amarelo, o óxido de ferro, que é porque quando se fala em óxido de ferro, você pensa no amarelo. O amarelo, o pigmento, né? Nós estamos falando de pigmento, que é do que se trata aqui. Não estamos falando de pigmento luz, né? RGB, estamos falando de CMYK, né? Então, o pigmento ocre, quando você queima ele vai te dando toda uma gama de terras que vai do ocre ao preto. E eu vou filmar isso e vou mostrar para vocês como é que vocês podem conseguir uma gama de 7, 8 tons de terra, do ocre até o preto. Ok? Bom, se vocês gostaram, por favor,
Deem aí façam um comentário, deem um like, divulguem, compartilhem. Eu agradeço muito a presença de vocês, a audiência, e um abraço para todos e até a próxima.